Fala, copywriter, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre o novo movimento desse nosso mercado de copy, que é o movimento da copy criativa. Você já deve ter, é, enfim, consumido algum conteúdo de algum expert em copy, falando para você que você precisa produzir copies criativas, né? Que o nosso mercado está muito baseado em fórmulas, que está muito baseado em gatilhos mentais e que você não precisa disso e que um copywriter de verdade, ele cria copies criativas, ele faz coisas fora do comum, fora do padrão. Enfim, essa é a onda que está aparecendo agora no nosso mercado. E eu não sei se essa é uma onda que vai agregar bastante no nosso mercado, como parece que é, porque criatividade carrega aí uma coisa meio mística, né, junto com ela, apesar de que está sendo quebrada essa onda de que criatividade é algo é algo que vem de berço, né? Criatividade é algo que pode ser desenvolvido. Inclusive, eu estou elaborando aqui minhas técnicas de criatividade. Só que aí tem essa possibilidade disso ser uma revolução mesmo no mercado de copy, mas também tem um cheiro, né, uma pitadinha aí de que é algo mais do mesmo. Por quê? Eu já passei por algumas ondas dentro do mercado de marketing digital. Comecei a estudar eu comecei a estudar mais a fundo esse mercado em 2015. Em 2015 mesmo eu comecei a estudar sobre copy, porque eu entrei interessado nessa questão de ganhar dinheiro com a internet. Aí eu logo descobri copy e comecei a estudar sobre copy, né, que é algo que é atrativo, né? Eu acho que todo mundo, de certa forma, entende a importância de copy, quando se depara com isso, claro, né? Aí em 2015 falava-se muito sobre gatilhos mentais. Foi a onda dos gatilhos mentais, cursos de gatilhos mentais, copy com gatilhos mentais, empreender com gatilhos mentais, e tudo era gatilho mental. E eu fui, e, poxa, eu caí nessas promessas, né? Eu comprei ali o curso e tal, queria me desenvolver em copy, e caí. Foi a primeira vez que eu caí ali, de maneira ingênua, porque eu achava que. O que eu queria? O que eu estava buscando? Eu queria aprender sobre copy, e eu queria aprender a tomar boas decisões com relação ao que eu vou escrever na minha copy. Porque uma das minhas dificuldades não era escrever uma copy legal. A minha talvez maior dificuldade era entender para que rumo eu iria apontar minha copy, para que tipo de público, né? Se eu escrevi uma copy mais ousada, uma copy mais branda, se eu me baseava em história ou se não, né? Porque dependendo do mercado e dependendo do momento e dependendo da parte do funil, essas coisas vão mudar. E eu queria entender como tomar essas decisões. E principalmente depois que eu comecei a pegar clientes, né? Alguns projetos deram errado, muito errado, na verdade, né? E eu queria entender e conseguir explicar isso para os meus clientes, eu não conseguia, pelo menos não de uma maneira satisfatória. Porque as explicações que a gente tinha no curso era, copy boa, o que é copy boa? Copy boa é copy que vende. Era essa a explicação que eu tinha no curso. Poxa, se copy boa é copy que vende, as copies que eu escrevo, né, muitas delas são ruins, porque ou já tiveram copies que eu escrevi que não venderam nada, né, tiveram copies que venderam muito pouco, tiveram copies que venderam ok, mas eu nunca tive uma copy assim que eu vendesse muito, muito mesmo. Apesar de acreditar que eu consigo imprimir nas minhas copies técnicas muito boas. Então eu ia atrás, né, de entender, poxa, será que é uma técnica errada que eu estou utilizando, apesar de estar fazendo tudo segundo eles falam no curso, enfim. E eu ia atrás dessas respostas. Então eu fui, quando falou sobre gatilhos mentais, eu comprei curso. Aí depois, nessa mesma época também, o pessoal acreditava muito que precisava ser criativo para escrever copies, né? Então isso era lá em 2015, talvez 2014, 2015, 2016, tinha essa crença. Começou a vir o pessoal então a falar de estruturas de copy, que você não precisa ser criativo, você precisa de estruturas de copy, de fórmulas para headlines, né? Que é uma coisa legal também. Aí eu fui cair de novo, né? Até por causa das promessas, né? Então eram promessas ousadas, não é simplesmente um mecanismo, né? Era uma promessa com um mecanismo novo, né? Que é uma coisa bem bacana para você ocupar uma fatia de mercado, principalmente quando é, o momento está propício para isso, né? Por exemplo, quando se falava muito sobre gatilhos mentais, falava-se muito, 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 aí a galera começou a tentar usar gatilho mental, não estava funcionando direito, e veio o cara falar, e vem alguém, alguma pessoa, algum copywriter, falar sobre estruturas de copy. Olha, não é só gatilho mental, você precisa de estrutura. Os seus gatilhos mentais, eles precisam estar em uma estrutura. Enfim, aí veio essa nova onda.
Aí depois o pessoal começou a usar estrutura, 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 aí viu que não era a bala de prata, aí veio o cara falando da Big ID, alguém, um líder aí de mercado falando de um outro, uma pessoa nascendo no mercado falando de Big Idea, né? Falando que, olha, estrutura é importante, gatilho é importante, mas você precisa da Big Idea. Sem uma Big Idea forte para sua campanha, você não vai faturar. Enfim, teve essa onda de mercado também, eu fui cair, comprei curso sobre isso. Aí depois teve a onda da não Big Idea, essa foi, acredito que uma das mais curtas e menos e menos intensas, mas eu tenho uma história particular com uma dessas com esse momento da não Big Idea, de que você não precisa de uma Big Idea para escrever uma copy, porque eu participei de um lançamento e eu fui atraído para esse lançamento com um anúncio que dizia que eu não preciso de Big Idea para escrever as minhas copies. E eu tô lá, fui, participei do lançamento inteiro, eles mostraram que não era preciso Big Idea, eles tinham clientes os quais eles escreviam copies, e as copies, muitas delas não tinham Big Ideas, e vendia mesmo assim, e vendia por causa que eles tinham um projeto estruturado de copy. Era um projeto que era replicável e que qualquer um poderia utilizar para escrever copies que vendem, né? Aí eu fui atrás ali, fui desse curso, comprei o curso, entrei, e na hora que eu estava fazendo as aulas, eu percebi, caiu a ficha, poxa, esse pessoal aqui, eles criaram uma super Big Idea, porque em um momento onde todo mundo está tentando criar uma cópia com Big Idea, mas com muita dificuldade, que era o meu caso, eles vêm e falam para você, cara, você não precisa de Big Idea para vender, não. Você não precisa de Big Idea para criar uma cópia que vende. Não precisa. Olha só, então essa foi uma super Big Idea. E eu até hoje reflito para entender se isso foi algo ético da parte deles ou não. Ou se eles tinham ciência disso também, né? Vou dar o benefício da dúvida aí. Se eles tinham ciência de que a Big Idea deles, se eles tinham ciência de que quando eles falassem que não era necessária a Big Idea, se eles tinham ciência que aquilo era uma Big Idea, né? Enfim, foi aí nesse curso eu me achei um bobão de entrar nele, não é de entrar nele, porque o curso em si é bacana e tal, eu acabei aprendendo algumas coisas legais, apesar de muita coisa ser mais do mesmo que eu já tinha estudado. Eu poderia até ter entrado no curso mesmo assim, mas o que me fez sentir é, ingênuo demais foi eu não ter percebido que aquilo era uma Big Idea, né? Eles falarem para a gente que a gente não precisava de Big Idea, aquilo por si só era uma Big Idea. E foi o que conquistou uma boa fatia do mercado naquela época, né? É, tanto é que eu acredito que essa argumentação não deu muito certo porque eles não continuaram muito depois disso, né? Enfim, é, quer dizer, eu não sei, né? Eu não posso afirmar e também não vou dar nomes aqui, né? Enfim. Mas aí depois, aí agora está vindo essa onda da criatividade. Aí eu me pergunto, será que eles estão bombando porque, né, o pessoal está começando a crescer, porque eles estão no time correto? Agora o pessoal está precisando de uma nova solução e eles estão vindo aí com essa nova solução, a solução de que você precisa ser criativo nas suas copies, né? Será que, porque assim, eu estou vendo um pessoal crescer de maneira relativamente rápida, não muito rápida, né? Porque assim, eu não quero retirar o mérito dessa galera do esforço que eles estão fazendo, da produção de conteúdo, das copies realmente boas, né? Só que muito da força das copies que esse pessoal está produzindo hoje, creio eu, essa força vem do posicionamento que eles estão assumindo agora no mercado. E, inclusive, isso é uma coisa que eu acredito e tenho acreditado cada vez mais, que um dos melhores mecanismos, se não o melhor, para mim é o melhor, enfim, um dos melhores mecanismos que você tem para criar uma copy, né, para pensar na sua copy, é você, antes de qualquer coisa, conseguir posicionar o produto que você está vendendo. Uma vez que você consegue encaixar esse produto no mercado, ou como algo novo, ou como algo complementar, ou como algo avançado, né? Uma vez que você encaixa esse produto no mercado, a cópia ela sai naturalmente. Igual, por exemplo, o mercado ele estava sem alguma novidade há algum tempo. Não é nem tanto tempo assim, mas estava sem alguma novidade. A gente ainda estava muito na questão da Big Idea, né? Teve essa onda da não Big Idea que eu falei para vocês. Eu tive uma história particular com relação a ela, mas ela não foi tão intensa, tão forte. Então a da Big Idea ainda sobreviveu, até porque o conceito de Big Idea
ele é um fato, só que é difícil de fazer, ele é um fato. Inclusive faz parte também dos meus estudos, de coisas que eu estou aprimorando aqui, enfim, eu faço estudos para criar critérios para cada uma das áreas e técnicas dentro do marketing, para ficar mais fácil de tomar uma decisão. Eu acredito que já estou avançando bastante com relação a isso, por isso eu estou criando mais conteúdo, né, aqui no Instagram, enfim. Mas aí Big Idea é uma coisa realmente importante e o mercado estava sem algo novo e veio então tá vindo então surgindo essa onda da criatividade. E outra coisa que faz com que eu sinta o cheiro de ser mais do mesmo é o seguinte: algumas pessoas começaram a falar, entrar nesse mercado e liderar esse mercado, dizendo que você precisa ser criativo, que tem gurus falando para você coisas que você não precisa, né? Ah, você não precisa de fórmulas, você não precisa ficar preso a fórmulas. Mas eu já estou vendo pessoas desse mercado que ensinam copy criativa se renderem para o fato de você precisar de fórmulas, ou seja, eles estão ensinando fórmulas nos cursos deles. E, inclusive, eu já fiz um curso de criatividade, de copy criativa assim, inclusive, para se ensinar criatividade, você precisa de fórmulas. Elas são diferentes, mas você precisa de fórmulas. Porque imagina uma pessoa que está entrando nesse mercado de copy e já quer ser criativo logo de cara. É extremamente difícil, porque não é que seja impossível você ter uma ideia bacana. Só que, pensando em termos de profissão copywriter, você precisa de ter ideias constantes, né? Sei lá, todo mês ter uma ideia, dependendo do seu ritmo de trabalho, toda semana ter uma ideia nova. E é muito difícil você ser criativo em tudo. E é muito difícil mesmo que seja só de vez em quando. Falando de uma criatividade maior mesmo, é muito difícil que seja só de vez em quando. Então, eu acredito que eu penso, né, a minha opinião hoje é que é um erro você começar no mercado de copy sem entender das fórmulas de copy, estruturas de copy, é um erro isso, porque as fórmulas e estruturas, elas te ajudam bastante a escrever uma copy, inclusive, eu não sei dessa história, mas penso eu que antes de existirem fórmulas de copy, as primeiras pessoas que foram se especializando nisso, uma hora, elas perceberam que o que elas estavam fazendo cabia dentro de uma estrutura. Mas antes de perceber isso, elas provavelmente acreditaram que estavam sendo criativas. Aí elas acreditavam que estavam sendo criativas, aí foi criativo uma vez, duas vezes, três vezes e encontraram um padrão. Aí nesse padrão eles encontraram, aí a partir desse padrão que eles enxergaram, eles fizeram ali as estruturas de copy. É o que eu acredito que vai acontecer com esse mercado, por mais que ele se diga criativo. Você vai precisar de estruturas, de fórmulas. A única diferença que eu vejo é que o pessoal que fala sobre criatividade, eles vêm com um discurso mais brando no sentido de que você não precisa ficar preso a fórmulas. Isso eu acho uma coisa bacana. É um discurso legal que eles vão dar fórmulas, eu acredito eu. Na verdade, eu já cheguei a fazer um curso, eu acho que em 2022, um curso nessa pegada de copy com criatividade, né? E, e agora que essa onda tá, pelo menos para mim, começou lá naquela época, pelo menos para mim, e agora que ela tá pegando tração mesmo, tá crescendo, tá maturando, né? E para ensinar, você precisa de técnicas. Tanto é que depois que eu fiz esse curso, eu comecei a catalogar técnicas de criatividade, inclusive também criar critérios para você decidir qual técnica criativa você vai utilizar. Esse é uma documentação, é um estudo que eu ainda preciso aprimorar muito mais. Ainda não consigo falar de uma maneira mais profunda e mais precisa sobre isso, apesar de que nem no curso que eu cheguei a fazer as pessoas conseguem, porque não tinha critérios ali, simplesmente tinha uma ideia do que fazer, mas não tinha muito critério para você tomar decisões, para você entender, para você ter uma clareza maior sobre se você está sendo criativo ou não. E é nisso que eu quero chegar. Então é um trabalho difícil que eu estou fazendo, enfim, estou aprimorando isso. É, mas, enfim, me cheira mais do mesmo. Não que isso seja uma reflexão esse vídeo, mas me cheira mais do mesmo por causa dessas questões. Primeiro porque eles estão vindo com uma copy forte, com uma copy diferente, mas acredito eu que isso pode ser pelo posicionamento de mercado. Eles estão com o mecanismo certo no momento certo.
porque se eles tivessem falado de criatividade lá em 2015, talvez antes, não sei se teria pegado, porque ainda existia uma crença muito forte de que criatividade é algo que vem de berço. Hoje não, essa crença está sendo quebrada, tem muito conteúdo sobre copy na internet, muitas pessoas já estudando sobre copy, mesmo quem não presta serviços, né? Muitas pessoas já estudando sobre copy. Então, essa crença ela já foi quebrada, então eles estão no momento certo, com o mecanismo certo, porque o mercado tá, já cabe algo novo no mercado, ele já está precisando de algo novo. A última onda foi a da Big Idea. E aí teve também inteligência artificial, mas inteligência artificial em copy, como ainda não tem, como a única coisa que a inteligência artificial trouxe, não é que seja pequeno, né, mas a única coisa que trouxe foi produtividade, então não teve algo de assim tão novo, né, tão inesperado assim para o mercado de copy em específico. E as pessoas também estão aprendendo a usar e é uma coisa também que é paralelo à criatividade, né? Porque quando você aprende técnica de criatividade, você aprende ali em cima da inteligência artificial. Enfim, cheira mais do mesmo por causa disso. Aí eu vou participar dessa onda também, eu estou consumindo conteúdo sobre isso, eu estudo sobre criatividade, estou fazendo a minha documentação, né, sobre criatividade. Quem sabe em vídeos futuros eu fale mais sobre isso. Já tem bastante coisa legal e até mais legal do que eu tenho visto em cursos por aí. É, mas, ó, primeira coisa, na minha opinião, se você é um copywriter iniciante e quer aprender técnicas de copy, eu acho que não vale a pena você deixar de estudar sobre gatilhos mentais, é um assunto muito interessante. Não vale a pena você deixar de estudar estruturas de copy, é um assunto interessante também. Big Idea é um assunto muito interessante. Enfim, são coisas que se complementam. Você não vai largar tudo isso, você não vai largar fórmulas para escrever com criatividade. Para mim, na minha opinião, criatividade depois que você entende o padrão, você adiciona uma camada de criatividade. Ou seja, depois que você aprende a escrever com fórmulas, porque com fórmulas é mais fácil, aí você pega ali e adiciona uma camada de criatividade, que aí vai deixar a sua copy ainda mais potente. Mas tentar ser criativo antes de entender esses padrões e como que as coisas acontecem por debaixo dos panos, eu acho mais difícil, porque o único critério que você vai ter é o quanto você sentiu que aquela ideia é boa, sabe? É um critério legal, né? Tipo, só que ainda é muito. Eu não sinto que ele seja palpável, né? Eu não sinto que apenas o nosso sentimento sobre alguma ideia, ou até mesmo quando a gente compartilha essa ideia com outra pessoa, eu não sinto que isso seria o suficiente, né? Eu acho que quando a gente tem critérios mais bem definidos, mais concretos, a gente não só decide melhor sobre se a ideia a qual a gente chegou é boa ou não, como também a gente chega a boas ideias de maneira mais rápida. Então, esse que é o meu objetivo com os meus estudos, é o que eu estou fazendo, enfim, tem vários documentos aqui buscando esse tipo de coisa, não só com copy, não só com Big Idea, não só com criatividade, mas com praticamente todas essas áreas aí dentro do marketing digital, empreendedorismo, principalmente no ramo de infoprodutos, né? Tipo, qual o melhor infoproduto que eu escolho para criar, isso tem a ver com copy também. É, qual a melhor campanha que eu escolho, se eu automatizo uma campanha ou não, né? Se eu automatizar, eu vou automatizar com qual tipo de vídeo de vendas, enfim, se eu utilizo uma página com delay ou sem delay, que copy que é com delay, que copy que é sem delay, como que o conteúdo complementa a copy, sabe? Essas questões sempre me trouxeram muitas dúvidas, e eu sinto que agora, né, mais profundamente, principalmente agora em 2024, quando eu voltei com tudo, a estudar sobre copy e a documentar isso, eu estou me sentindo mais seguro e cada vez mais eu vou compartilhar isso aqui com você. E uma lição de copy importante também, não sei se eu cheguei a mencionar sobre isso, é que a partir do momento que você posiciona, consegue encontrar um posicionamento de mercado para o seu produto, para o produto do seu cliente, você consegue uma copy quase que naturalmente. Por exemplo, lá no início, quando falava-se muito em gatilhos mentais, mas as pessoas começaram a ver que isso não era o suficiente, a pessoa que veio falando de estrutura tinha uma copy quase que pronta, porque era você ter. Aí você tem um inimigo comum, que são os gatilhos mentais, falar que os gatilhos mentais não funcionam, que você precisa de uma estrutura, e você tem o mecanismo, né, que é a estrutura em si. E você tem também, no caso, a pessoa vinha com uma promessa, com provas, né? Mas enfim,
Não dá para ter certeza hoje, por exemplo, eu não sei se essa pessoa, as provas que ela tinha era porque ela tinha uma cópia estruturada mesmo, ou, enfim, se ela achava que era por causa daquilo, e por mais que fosse estruturada, talvez o motivo pelo qual ela teve resultados não foi a estrutura da cópia, né? Às vezes é porque ela colocou uma big idea, mas que ela nem sabia que ela estava colocando uma big idea, né? Aí depois veio o pessoal da Big Idea, que aí o meu questionamento com relação à Big Idea quer dizer, o meu questionamento, eu acho que cabe aqui, porque uma Big Idea, às vezes, é um pensamento sobre como se posicionar melhor no mercado. Então, quando você encontrar um posicionamento de mercado que seja bom bastante para te fazer vender muito, isso por si só é uma Big Idea. É igual quando o pessoal que eu falei para vocês, que entraram no mercado batendo, quando o mercado estava com a Big Idea em alta, o pessoal veio batendo na Big Idea. Eles encontraram ali um posicionamento de mercado, onde eles viram, poxa, pessoal, a galera aí do copyright, eles estão quebrando a cabeça para fazer copies por causa da Big Idea, a gente vai entrar aqui falando para eles que eles não precisam disso, né? Então, isso foi um posicionamento de mercado, ao mesmo tempo foi uma big idea, e eu ainda preciso estabelecer critérios para poder separar isso bem, né? Porque eu acho que uma big idea, ela muitas das vezes vem acompanhada de um novo posicionamento de mercado, um posicionamento correto, no time correto, né? E, enfim, eu estou buscando ainda critérios para poder separar tudo isso e para poder explicar aqui para você da melhor maneira possível. E talvez esse vídeo tenha sido um pouco confuso, mas é um vídeo avançado, né? É um conteúdo avançado, e eu espero que você tenha tirado proveito sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer essa leitura do mercado de copy e que você consiga abstrair essas questões que eu mencionei aqui para fazer leituras no mercado aos quais você prestar algum tipo de serviço. E eu acho que isso pode ser bastante útil, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Considere se inscrever aqui embaixo. Deixa o seu like e até uma próxima. Tchau.